Sejam bem-vindos ao Demanda Fora de Hora, episódio número 5. Essa noite temos a honra de receber um timaço que eu sou muito fã, gente. Não é de hoje, eu acompanho o grupo como cliente há muitos anos. Então, essa noite temos o prazer de receber JP Albuquerque e Pedro Helero, que são sócios proprietários da Fancor Group, o antigo Grupo Volks, que é uma holding de marcas que contempla não só o Volks, como também o Agrobar, Agroville, Cartagena e Tóteros. Com mais de 10 anos de história, mais de 40 unidades pelo Brasil e somente esse ano 50 milhões de faturados e uma projeção de faturar 90 milhões em 2025. Meninos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Aron. Valeu pelo convite. Aí é um prazer estar aqui, bater um papo aí sobre a nossa história, sobre empreendedorismo, que é o que a gente gosta de fazer, né? Isso a gente conversa no dia a dia com muita alegria, né? Muito obrigado, é uma honra estar aqui contando um pouquinho da nossa história, das nossas estratégias, principalmente com você, né, que é um parceiro nosso, então acho que vai ser um papo bem bacana. Eu tenho certeza. Gente, o Volks todo mundo já conhece, né? Aquela energia, aquele pub que traz uma energia única, mas chegou um momento que vocês transformaram um pub em uma franquia que foi para nível Brasil. Como é que foi esse processo, né? Quais foram os desafios que vocês tiveram em tirar a base territorial, de ter uma unidade só em Londrina, para expandir no modelo de franchise, porque tem vários modelos de expansão e a franchise é uma delas, né? A gente começou nossa história em 2014, né? E mesmo antes de abrir, a gente já tinha a ideia de expandir. Então, a gente tinha uma meta lá de menos de um ano expandir para uma nova cidade. E a gente conseguiu atingir essa meta, né? Então, em 2015, a gente abriu em Presidente Prudente, mas no começo a gente expandia através de unidade própria, né? Então, a gente buscava parceiros locais para entrar de sócio no modelo de negócio, né? E assim fizemos até 2018 e abrimos outras unidades também como sócios, né? Operação própria, né? E sociedade com sócios locais. E depois a gente começou a estudar mais a fundo o modelo de franchise, né? Então mergulhamos assim nesse novo mundo que era pra gente. A gente não tinha conhecimento, né, sobre como a gente iria expandir, o que a gente tinha que fazer, como era ser uma franqueadora, né? Como era operar uma franquia. Então passamos por uma consultoria ali com a Bittencourt, que é uma das mais renomadas empresas de formatação de franchise no mercado, né? E então a gente formatou o modelo de negócio, foi um processo de 6 a 8 meses ali, reestruturamos muitos processos, né? Refizemos muitas coisas ali, os manuais e contratos, para daí então começar a botar um pé ali nesse novo universo, que era o universo de franchise, que é o que a gente tá aí até hoje, né? Qual que foi a primeira? A primeira franquia? A primeira franquia, isso. A primeira, na verdade, quando a gente franqueou o negócio, a gente acabou transformando todas as unidades em franquias também. A primeira franquia pura mesmo foi a franquia de Foz do Iguaçu, que daí a gente acabou abrindo um pouquinho depois da pandemia. Então, falo franquia pura porque ela já começou desde o D0 ali como modelo de franquia, mas todas as nossas outras unidades a gente também acabou transformando, até porque o modelo de operar unidade, ele é muito diferente do modelo de gerenciar uma franqueadora. E essa era uma coisa que a gente não sabia muito bem no começo, né? A gente acreditava que era muito mais uma modalidade, muito mais processos um pouquinho diferente, mas é totalmente diferente o drive de você operar e de você realmente cuidar totalmente da marca. Então, a gente precisou fazer esse movimento para que a gente entrasse de cabeça mesmo no que é ser uma franqueadora, do que é cuidar de uma marca e esquecer um pouquinho do que é ser operador. Vocês tiveram que mudar muita coisa na mentalidade, no jeito de gerenciar, porque uma coisa é você ser dono de uma casa, outra coisa é você cuidar de vários franqueados, que eu falo deve ser como se fosse um filho, né? Você deve cuidar, deve educar, deve ter todo um processo ali para que ele consiga ter êxito na jornada dele também. Foi muito difícil para vocês? Foi bastante diferente, vamos dizer assim, porque a gente teve que adquirir conhecimento sobre toda uma área, né, sobre um segmento que a gente não tinha, né, antes. Então, a gente teve que fazer curso, estudar, se educar, para começar a entrar nesse modelo. E hoje a gente enxerga o modelo de franchise como
ele é um casamento, né, entre a franqueadora e o franqueado. E se você pensar como uma cadeia, né, cada player ali tem o seu papel dentro daquela cadeia. Então, o franqueado ele tem que executar o papel de rodar a operação ali no dia a dia, rodar o ponto de venda ali, e a franqueadora tem que cuidar da marca e cuidar dos processos e das coisas estratégicas que vão definir até o rumo da marca, a estratégia da marca. Então, a gente fazia isso quando a gente operava de uma forma conjunta. E depois a gente teve que mudar o nosso mindset mesmo, né? Até porque quando você se torna franqueador, você não consegue simplesmente executar algo na ponta. Você depende de convencer o franqueado para tentar mostrar para ele que aquilo é o melhor caminho a ser seguido, e daí ele vai conseguir executar isso na ponta. Então, você perde um pouco de autonomia na sua execução, né? Mas ganha de outros lados também. Até Então, o Rafa Matos falou isso no evento dos franqueados, né? Foi super legal o insight que ele trouxe, o papel do franqueador e o papel do franqueado. Foi super legal a palestra dele, né? Super legal. E uma coisa muito bacana que o pessoal provavelmente não sabe é que esse lugar na cadeia, ele é estratégico também. Por quê? Um franqueado, ele sabe operar muito melhor do que a gente. A gente operou durante 5 anos, mas hoje em dia, o papel que a gente desenvolve não é mais na ponta. Então, a gente perdeu esse, vamos dizer assim, o jeito, né, de como operar. Então, se cada um fazendo o seu papel da maneira adequada, é sucesso total. Então, a gente tem exemplos de unidade que era operada pela gente, que a gente entregou na mão do franqueado, que ela potencializou gigantescamente os resultados. Então, não necessariamente na nossa mão ia ser melhor. Na mão de um franqueado e a gente fazendo o que a gente faz hoje, aí sim é melhor. Então, esse lugar na cadeia, sendo bem entendido, é aquilo que o Rafa Matos falou. É sinergia pura, então 50-50 dá 120% ali de sinergia e um resultado estrondoso. Aí é o que está acontecendo hoje em dia, né? É legal você ver que tem franqueados com resultados melhores do que já tem 5 anos, que criou um negócio, mas lógico, tem mais tempo de estar lá todo dia na operação, que coisa que quando uma empresa escala, a gente acaba perdendo um pouco de tração, né? E já fazendo insight, gente, eu vi que vocês evoluíram, a empresa evoluiu junto, mas o time teve que acompanhar. E eu adoro o time de vocês, o Léo Leão na parte da Agrobar ali, é um time muitíssimo competente, mas que pontos vocês acharam que foram vitais para construir uma marca de sucesso dentro da sua equipe? Porque não é só o gestor e não é só a empresa. Tem novos profissionais que vão entrando e você tem que qualificar os novos e os antigos durante esse processo. Como é que foi esse processo de transformação da equipe de vocês? eu acho que o primeiro ponto, com certeza, é a mudança de cultura que teve que acontecer, né? Quando a gente começou o Folks, ele tinha uma certa cultura e tinham certos cargos e responsabilidades que aquela unidade, né, e o papel que a gente desempenhava nela tinha que acontecer, tinha que ser feito ali. Quando a gente foi crescendo e tendo um escritório por trás, a gente saiu um pouco da operação ali e até da noite, você vai criando outros cargos e responsabilidades, só que a cultura que tem na ponta da marca Folks é muito diferente da cultura que a gente precisa ter no escritório ali da franqueadora. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, essa mudança de cultura que foi bem difícil, na verdade, demorou muito tempo para realmente acontecer e ainda está acontecendo, né? Acho que tem que ser trabalhada todo dia, você não pode esquecer dela, ela tem que ser sempre revigorada, revitalizada, né? Porque senão ela cai no esquecimento. E eu acho que o segundo ponto vai muito no que até o Nardon sempre dá esse exemplo, né? Que é a série que você está jogando, né? Então, às vezes, você está jogando a Série C, você vai ter um time bom para a Série C. Se você for subir para a Série B, você vai ter que ter um time bom de Série B. Vai ter gente que jogava a Série A que consegue jogar a Série B, mas vai ter outros que não. E assim sucessivamente, até se um dia você chegar numa Champions League da vida, né? Enfim, falta muito ainda, mas a gente trabalha para isso, para evoluir, e na hora de mudar
de série, vamos dizer assim, tentar trazer quem tem potencial de se desenvolver e quem não conseguir a gente tem que substituir. Dá para ver esse cuidado com a cultura organizacional de vocês, gente. Já vou olhando no olho de vocês. Eu admiro demais a cultura que vocês construíram. Inclusive, alguns rituais que vocês fazem, eu tento, como consigo executar isso dentro do meu negócio. Poxa, vocês têm acho que café com os fundadores. Os fundadores, quando entra qualquer colaborador, seja estagiário, seja head de marca, ele vai passar não só o onboarding com a equipe, mas também tomar um café com vocês. Então, dá para ver que vocês se preocupam muito com isso daí. Então, eu quero dizer que eu admiro demais a cultura que vocês construíram ali. Tem alguns rituais, inclusive, que eu não copiei, né? Mas eventualmente tento implementar dentro da minha estrutura, lógico, com a minha visão. Sim. Me conta um pouquinho mais da cultura que vocês construíram. Porque vocês têm outros rituais muito bons, a passada de crachá, de cordão, tem um encontro semanal, tem vários rituais muito bons e processos muito bons. Conta um pouquinho da cultura organizacional de vocês. Sim, e assim, como o JP falou, a cultura organizacional é um ser vivo, né? Então, a gente está muito forte trabalhando aí um pouco mais de um ano. A gente já está com grandes resultados dentro de todos os rituais que a gente está fazendo. E o ano que vem é um ano com muito foco ainda em cultura organizacional, porque a gente precisa estar o tempo inteiro reforçando ela. Até por isso que a gente faz o Café com os Fundadores. A gente precisa que as pessoas entram dentro da empresa e conheçam exatamente o jeito que a gente pensa. Por isso que a gente está se posicionando em rede social, né? Então, esse elemento da gente na rede social, ele é um elemento muito forte para a nossa cultura organizacional. E a gente tem diversos outros processos. Então, o onboarding, que nem você citou, ele é totalmente pensado para trabalhar exatamente a nossa cultura desde o primeiro dia. Então, um dos exemplos, a gente não tem manual, né, de colaborador. E a gente não tem de propósito. A gente não quer que um colaborador se ingesse lendo algo, aprendendo algo através de alguma coisa que não vai ser atualizado. E a nossa empresa ela é muito dinâmica. Então, o nosso manual é o líder direto. Então, durante 2 semanas, o líder direto tem que fazer 1 hora de reunião só de tirar dúvidas. Então, ele tira dúvidas de tudo que o colaborador quiser perguntar. Então, desde com quem eu falo para tal coisa, como que eu pego um reembolso. Então, eu brinco que a cultura já não é um ser vivo, o nosso manual também ele é um ser vivo. Então, toda semana o nosso manual está atualizado, porque o líder vai estar atualizado com informações novas. Então, a gente faz isso e também para não acomodar o colaborador. A gente brinca assim, se você precisar de um manual para saber com quem você conversa, você vai precisar de manual para qualquer coisa, para tudo. Então, a nossa empresa está crescendo, mas ela é um ambiente que todo mundo se vê. Levanta a mão e fala, preciso de tal coisa que com certeza alguém vai te ajudar. Daí a gente também tem um foco muito grande em desenvolvimento de pessoas. Então, um dos nossos valores é fome de vencer, né? Então, depois vou citar todos até o final do podcast. Então, a gente tem metas ambiciosas. Então, a gente vai contar um pouquinho dela também. E a gente, cada dia é melhor. E esse cada dia é melhor a gente leva muito a sério. E é em todos os aspectos, desde saúde, desde aprender mais. Então, a gente é muito linkado a leitura, podcast, a treinamentos. A gente fez parte 1 ano do G4. E dentro disso também a gente tem vários momentos de rituais na empresa, né? Que é Growth Moment, que é 2 horas por semana para os colaboradores estarem livres para estudar, talks, que é 1 vez por mês, um colaborador tem que trazer algo novo, enfim, são bastantes rituais que a gente está colocando para reforçar essa cultura que a gente quer trazer dia após dia. E só para finalizar a questão da cultura, o Jota citou mesmo, foi muito difícil essa mudança de cultura do Folks para Fancor. E hoje a gente trabalha com uma coisa que a gente fala de DNA, né? Então, assim, a cultura de todo mundo dentro da empresa é Fancor, tá? Só que cada marca tem seu DNA ali, que é uma pitadinha. Então, você vai ver que o Léo Leão tem uma pitadinha agro. O Henrique, que é o head do Folks, tem a pitadinha dele do Folks. Então, a gente consegue carregar isso e a galera consegue entender bem. Então, é um desafio, mas é muito gostoso também, é muito bacana conseguir enxergar isso realmente acontecendo na prática. Eu acho muito legal esse Fome de Vencer. Teve até um dia que... Teve um mês que eram 2 feriados, um deles era municipal, uma coisa assim. Eu lembro que a gente estava meio atolado e tal, a gente veio trabalhar, e todo mundo veio trabalhar com sorriso no rosto e tal. Daí no outro feriado eu vi que a equipe de vocês estava trabalhando. E, gente, todo mundo sorrindo, trabalhando, qualquer outro lugar, o cara tem que trabalhar no feriado. Cara,
Mas não, vocês construíram uma cultura tão forte que a galera vai com tesão. Às vezes é 7, 8 horas da noite, eu vejo stories da sua equipe e não tá ninguém assim, de cara com a vida, não, tá todo mundo com tesão trabalhando. Então, isso é muito bonito de ver, gente. A gente, desde o começo, a gente também é muito flexível, assim. Então, dentro do escritório, a gente não é rígido com horário, nada. Obviamente que a pessoa precisa entregar, precisa demonstrar os valores que a gente acredita que a pessoa precisa ter para estar ali no grupo, né? Mas essa flexibilidade também joga responsabilidade para a pessoa que está, para o time tentar entender quando que ele deve trabalhar ou quando ele não deve. Então, tem feriado que às vezes eles trocam, tem feriado que eles trabalham porque querem entregar algo que eles não conseguiram entregar ainda. E às vezes eles têm que tirar um dia de folga para algum assunto pessoal e a gente não vai perguntar por que você tirou esse dia de folga. A gente dá autonomia para eles demonstrarem os valores que a gente acredita que eles precisam ter para estar ali, né? Eu sou bem parecido. Na verdade, o fome de vencer aqui eu chamo de sangue no olho. O cara tem que ter sangue no olho. De crescimento. Não crescimento só financeiro, mas profissional. Evoluir como pessoa. Eu me familiarizo muito com os valores que vocês trouxeram ali. Não é à toa que a gente tem uma parceria muito boa também, time. Gente, esse processo, durante esses 10 anos, teve um momento de dificuldade, que eu até imagino qual seja, né? Qualquer empresa no segmento de food service ou de entretenimento passou por esse momento de muita dificuldade. Qual foi o momento de mais dificuldade na história de vocês? Com certeza de longe foi a pandemia, né? Nós estávamos num momento muito bom, expandindo, então a gente tinha acabado de criar uma equipe para franqueadora, para começar a crescer mesmo, estávamos gastando dinheiro com tráfego, trazendo lead, conversando com leads para abrir franquia, e de repente as operações pararam, né? Então, numa semana para outra, nosso faturamento foi a 0 e ficou naquela de abre e fecha durante muito tempo, a gente não sabia exatamente quando que ia acabar aquilo, então a gente teve que basicamente segurar os recursos, tanto financeiros quanto de humanos mesmo, né, de equipe. Criamos algumas alternativas ali, colocamos o Dark Kitchen para rodar dentro das nossas operações, para conseguir criar um faturamentozinho ali, que era praticamente inexpressivo. Pagar o custo. Mas pagava pelo menos 2, 3 pessoas da folha. E o objetivo era esse. Porque a gente sabia que no momento que voltasse, a gente precisava pelo menos de 2, 3 pessoas por operação para conseguir realmente ter braço para voltar, né? Senão a gente não conseguia nem voltar depois que liberasse tudo. Então foram praticamente 1 ano e meio a 2 anos aí muito difíceis, mas que obviamente trouxe vários aprendizados e criou também consolidou um time que a gente tem hoje, né? Um core time que a gente carrega lá atrás de muitas operações que passaram por isso e continuam até hoje. Eu já vou parabenizar vocês, gente, porque teve várias empresas tradicionais do segmento que acabaram fechando, que não aguenta, gente. Não tem um planejamento, não é só planejamento financeiro, né? É mindset também. Exatamente o que o JP falou, a gente não sabia quando ia abrir. Eu quebrei no mesmo período. Ah, não, é 1 mês só, 2 meses. Isso se enrolou por mais de ano. Shopping center fechado, restaurante fechado. E aí o segmento de entretenimento foi um dos que mais apanhou e sofreu, sem incentivo do governo. Quem eventualmente conseguiu se manter de pé, mereceu uma salva de palmas mesmo, viu? Então, de parabéns, gente. Obrigado. Gente, o lançamento de cada unidade, eu acompanho os lançamentos, tanto do Focus quanto do Agrobar, é um sucesso, né? Vocês abrem com casa lotada por uma semana, eu vejo os stories e reels de vocês, agora foi para o Agrobar de Foz, todos os eventos maravilhosos que vocês fazem de abertura da casa. E vocês dão todo esse suporte para os franqueados, desde a parte de abertura e tudo mais? Sim,
A gente faz desde o começo todo o suporte para o franqueado, então desde a assinatura de contrato a gente já entra com toda a equipe, né, para achar o ponto, ajudar na procura de ponto, todo durante a parte da implantação, mas realmente o foco é algumas semanas antes da inauguração, que daí realmente quase toda a equipe da marca, ela está mobilizada para fazer a unidade bombar, né? Então, essa é a palavra mesmo, a unidade realmente fazer o seu melhor resultado ali na primeira semana. E dentro de todas essas unidades que a gente inaugurou, foi recorde atrás de recordes. Então, foi bem bacana porque Maringá foi ali, o Agrobar Maringá bateu o recorde, depois veio Vinhedo, agora Foz do Iguaçu mais uma vez bateu um recorde com 2 dias a menos de operação, né? Porque eles só abriram na quarta como teste na quinta, então acabou não abrindo nos outros dias, mas foi o recorde disparado da rede. Então, é bem bacana e isso é uma coisa que a gente traz como know-how e expertise. A gente sabe muito bem fazer uma inauguração, a gente já vivenciou muito isso, né? São 10 anos ali, desde Focus, né? Então a gente sabe como chegar na cidade, a gente sabe o que movimentar, sabe o que dar foco, porque é aquele lugar da cadeia que a gente falou, né? Muitas vezes o franqueado está desesperado pensando em outras coisas, a gente fala, para tudo, você tem um foco. É o seu cliente agora nessa primeira semana, nessas 2 primeiras semanas. Então, toda a energia, todo o time, todo mundo está focado em trazer o maior número de clientes, dar toda a experiência para o cliente e depois disso é sucesso, porque a roda gira, né? A gente tirou o movimento ali da operação, ela vai girando e todas as unidades acabam performando do jeito que está performando o Agrobar. Então, e o suporte não para por aí, né? Então, a inauguração é um ponto-chave nosso, né? Que daí a gente está com toda a força, mas depois a gente tem semanalmente todo o acompanhamento dos resultados, live semanal, reunião semanal com todos os franqueados. É um suporte bem forte, assim, bem pesado. A gente tem várias pessoas do mercado e eles comentam, eles falam, a gente, nesse nível comercial de cliente, eu não vi nenhuma franqueadora fazendo o que vocês fazem. Talvez em algum aspecto como padrãozinho, né? Porque tem algumas franqueadoras que eles são muito focados no operacional. Talvez até consiga brigar, mas na parte comercial e marketing a gente realmente está dando show. Eu nunca vi também. Eu nunca vi. Isso dá até uma segurança pro cara que vai ser franqueado ou quer se tornar um franqueado. Poxa, mas o que eu vou fazer? E não é fácil lotar uma casa, gente. O cara tem a segurança de que a franqueadora vai dar todo o auxílio e todos os lançamentos que eu vejo de vocês é casa cheia. Então o cara fala, opa, tem um investimento, mas eu vou ter ali um mês, uma semana estourando já atrás. Ele já começa a 200 km por hora. Em vez de qualquer outra empresa, ele ia começar 10 quilômetros, abrir as portas, e hoje você abre. O empresário que acha que ponto entrega fluxo, só vou abrir aqui a portinha que o ponto é bom, tá perdido. Se não tiver uma puta de uma sacada comercial, uma puta de uma estratégia de marketing, o negócio não vinga, né, gente? E qual que é o perfil ideal de franqueado para vocês, né? Porque aqui a gente já entendeu que tem know-how, mas lá na outra ponta tem que ter algumas habilidades, algo que encanta vocês. Como que é o perfil ideal? O perfil ideal é o franqueado que quer trabalhar, né? Acho que esse é o perfil ideal. Porque de nada adianta também a gente ter uma inauguração de sucesso e o convidado ali ter uma má experiência, não ser bem atendido, ou talvez não ter um pós-venda. Então, são uma série de tarefas que o franqueado vai ter que executar ali no dia a dia, né? Então, o marketing traz uma vez, né? O produto faz o cliente voltar. E o que é o produto no nosso caso? O produto no nosso caso não é a cerveja que ele está tomando. O produto no nosso caso é a experiência que ele tem naquele local, né? Então, são alguns fatores muito importantes, né? A vibe do lugar, como que está a qualidade da comida, a qualidade da música, se ele foi bem atendido. Então, isso aí vai fazer com que ele crie realmente clientes que vão se tornar, é o que a gente chama, né? Vão se tornar fãs da marca, né? Então, o franqueado que quer trabalhar, acho que é o melhor perfil. Mas, nós estamos agora lançando uma nova empreitada, aí, um novo projeto, onde a gente vai formar sócios operadores, né? Então, nós estamos criando uma escolinha aí de sócios operadores,
Para quê? Para tentar conectar esses sócios operadores, ou seja, pessoas que estão dispostas a operar um agrobar e têm disponibilidade de mudança, com pessoas que procuram um agrobar, mas só têm um investimento, não têm o tempo ou a disponibilidade de estar lá no dia a dia, né? Então, a gente quer também formar essas pessoas para que daí também a gente consiga trazer uma maior vertente de crescimento e uma oportunidade para aqueles que só têm o capital e consigam se juntar com essas pessoas e trazerem eles como sócios operadores. Legal, gente. Legal mesmo. É a Universidade Agro, né? Então, acho que já fica até um convite para quem estiver assistindo. A gente vai lançar a primeira turma agora em dezembro. Então, a gente nem lançou para ninguém ainda. Então, essa semana a gente vai soltar. A gente vai soltar na rede, a gente vai soltar na rede social, mas a ideia é a gente lançar essa primeira turma, porque já tem investidores. Inclusive, você viu no nosso evento de franqueados. Então, tem multifranqueados ali com 3, 4 unidades. Então, eles vão precisar de operadores, né? Então, quem realmente, que nem o JP falou, primeira coisa, tem vontade de trabalhar, vontade de realmente fazer o seu lugar ali na cadeia, né? Que é cuidar dos clientes, cuidar dos funcionários, é uma grande oportunidade de estar abrindo um agrobar, que é o bar que mais cresce, o bar do Lama Pereira, com pouco investimento ou talvez até sem nenhum investimento, porque dependendo de como for o perfil do investidor, ele possa fazer algum trabalho de você conquistar através de bônus, através do seu trabalho, esse percentual, né, esse equity na empresa. Então fica o convite aí para procurar a gente. Gente, vocês entregam casa cheia, entrega suporte do começo ao fim. Tem o garoto propaganda que é o Lama Pereira. O payback é rápido, né? Rápido. O tamanho do investimento. Uhum. Quero abrir uma franquia também. Agora, antes de entrar no evento dos franqueados, cara, aqueles 3, 4 dias de imersão junto com vocês, vendo outros franqueados comprando outras franquias, eu fiquei com vontade de comprar franquia. Eu falei assim, talvez não seja o timing, porque eu teria que me envolver na operação. Mas, cara, você olha o franqueado, que é de você, já está dentro do modelo, comprando 1, 2, cara, quem está validando não é o terceiro que está entrando agora, é o cara que já está durante esses 10 anos de trajetória. Vão comprar mais 1, mais 2, e ali vocês fecharam bons negócios, né? Quantas franquias foram vendidas no evento? Foram 20... Quantos foram? 10 total, né? Foram 10 total. No evento a gente bateu 20 e poucas, 23, 24 franquias no momento, e agora a gente já vendeu mais outras 5 ou 6, né? Então a gente vai fechar o ano aí com aproximadamente 35 a 40 franquias do Agrobar. Nossa, animal, gente. Qual que é o plano pro próximo evento? Que esse eu quero participar também, viu? Quem sabe como franqueado. Mas até a gente tem vontade de comprar a franquia. Mas é porque isso é uma coisa que talvez as pessoas não entendam, né? Mas o modelo de negócio de uma franqueadora, ela começa a ter um ponto de equilíbrio depois que você tem 30, 40 unidades. Falando média de mercado aí. Tem algumas pessoas que falam até 50. Por quê? Porque é uma lógica diferente, né? A franquia do Agrobar, você é lucrativo desde o primeiro dia. Porque você fez investimento ali e a gente vai bombar a tua casa já no começo. Primeiro mês, você já vai tirar lucro. É esse o modelo de negócio mesmo. A franqueadora, não. Você cria uma marca, cria um time, você vai crescendo uma carteira de clientes que são seus franqueados, né? Então, você vai começar a zerar a tua operação mesmo depois de 30, 40 operações em média de mercado, tá? Então, assim, a gente já ouviu outras histórias de outros franqueadores e a gente também vive isso. Os franqueados ganham muito mais dinheiro que a franqueadora no começo, de tirar dinheiro mesmo pro bolso. Então, às vezes, a gente até fica com vontade de comprar. De comprar um para equilibrar um pouquinho, né? Mas a gente só não entra... porque acaba criando um conflito de interesse. Então, a gente... E é muito diferente, né? Então, é aquilo que a gente falou no começo. Você operar uma unidade é responsabilidades totalmente diferente de você ser uma franqueadora. Então, a gente quer se especializar nesse 50% aqui, que é de nossa responsabilidade, e trazer cada vez pessoas melhores que façam o 50% bem feito, que inclusive isso está acontecendo, né? Então, essas unidades, com certeza, na nossa mão,
não ia estar fazendo isso. A gente ia conseguir fazer tudo que foi feito, todo o trabalho, todo o treinamento, lotar as 2 primeiras semanas. Mas essa continuidade não seria da mesma forma. Então, por exemplo, vou dar um exemplo em Matupá, no Mato Grosso, a gente fez o mesmo dever de casa, tudo, e eles continuaram com o faturamento até maior, com uma cidade de 20 mil habitantes, pra você ter uma ideia. Então, e como que a gente conseguiu operar da maneira brilhante, né, que eles estão conseguindo, destaque na rede, numa distância tão grande e com as responsabilidades que a gente tem, entendeu? Então, cada um no seu lugar na cadeia, realmente isso daí tende a ser um casamento perfeito e que está acontecendo nesse momento, né? O Caíto Maia, ele dá alguns insights assim, né? Um dia um amigo, um consultor dele, falou assim, rapaz, tem que vender suas lojas. Rapaz, vou vender minhas lojas é o que dá dinheiro. Rapaz, foca no que você é bom. Meio que princípio do Pareto. Beleza que a loja é lucrativa, não estou querendo dizer que ela não é. Porém, você desvia o foco de criar novos produtos, de fornecer para os franqueados. Ele disse que foi a melhor coisa que ele fez. Vendeu as operações dele, colocou franqueados que falaram muito parecido. Que depois começaram a faturar mais do que eventualmente ele faturava. Gente, eu queria trazer um insight aqui, eu queria perguntar mais pessoal aqui. Eu vejo que a rotina de vocês é meio coisa de maluco. Na verdade, quem quer empreender já se acostume, né? É uma agenda apertada do dia a dia, você tem diversas agendas, família, viagem, os lançamentos das unidades, que vocês estão sempre presentes, e, além de tudo, produzem conteúdo, é o que a gente está fazendo agora. Como que vocês se organizam nessa estrutura, nessa corda bamba que é empreender, gerar conteúdo, cuidar da família e outros business que a gente acaba tendo também? Eu acho que esse é um dos maiores desafios para todo mundo que quer empreender, né? Eu já ouvi bastante empreendedor responder essa pergunta. E até agora eu não sei qual a resposta certa, né? Eu nem sei qual que seria o mundo ideal. Mas eu acho que é meio que... É como eu enxergo a gestão de um negócio. Você tem que tentar fazer diagnóstico de qual área está precisando de maior energia e daí você dá um foco naquela área. E assim, você vai tocando, porque... Só vai, né? Falar que tem um equilíbrio entre vida pessoal e vida empresarial, não existe uma diferença, né? O CNPJ é o CPF, CPF é o CNPJ, e a gente vê diversos exemplos disso ao longo da história, aí, ao longo de todas das coisas que a gente assiste, lê e vê. Então, eu acho que é um desafio bem complexo esse. Sim, e assim, a gente estuda muito, né? Então a gente foi obrigado, na verdade, né? Porque, como a gente falou, a gente foi mudando de divisões e a pessoa que era lá atrás com Focus Londrina, uma unidade só, agora com essa rede, tem que ser totalmente diferente, senão tinha que ter alguém substituindo a gente, né? É o que a gente vende para a equipe. Todo mundo pode estar com a gente desde que tenha fome de vencer e que seja cada dia melhor. Então a gente precisou correr atrás de como construir isso que a gente está construindo. E uma das coisas que eu sempre via e estudava, é que cada vez mais que você tem responsabilidades, você tem menos liberdade. Então, é inverso. O pessoal até romantiza muito que é ser empreendedor, né? Fala, eu quero não quero ter chefe, eu quero, ter mais tempo livre. É o contrário. Quanto mais responsabilidade você tem, você muda exatamente a maneira, né? Você não vai pedir para tirar férias, entendeu? Mas muda totalmente mais responsabilidade. Eu acho que talvez uma coisa que ajuda muito é você estar drivado com esse pensamento. Então, meu lema e eu falo em casa, se tudo der certo, vai piorar muito. Então, cara, se eu vender 50 franquias, vai piorar. Então, vai estar cada vez mais apertado e tem que ser feito. Mais ou menos, não, nem um ano, há 8 meses atrás que a gente começou com conteúdo, eu não tinha a menor ideia de como que eu ia encaixar rotina na agenda, entendeu? Hoje só vai, porque é necessário, então, e também você vai perdendo, vamos dizer, você vai destravando algumas skills ali, né, alguns APIs, você vai plugando nos APIs. Então, hoje eu consigo, muitas vezes, estar fazendo alguma coisa de conteúdo
meio que paralelo. Tô numa reunião, já faço alguma coisa aqui, no meio que eu tô ouvindo, eu já posto e já era, já solto. Então, a gente vai fazendo algumas coisas assim e aprendendo muito também a registrar, não só criar conteúdo. Então, vários macetes que a gente vai desenvolvendo. Mas eu acho que assim, acho que a primeira coisa, acho que é mindset, você tem que entender que as coisas vão se adaptar e, que nem o Jota falou, escolhendo, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa você abre mão, né? Então, Ele vai balanceando. vai balanceando. A hora que tá meio, tá faltando tempo com a família. Vou tirar um dia com a família, vou dar uma atenção aqui e depois retomar aquela... Eu já consegui fazer até junto, desculpa, eu fazer até junto. Então, por exemplo, tem momentos que eu aproveito em inaugurações ou em eventos. Então, sei lá, com minha esposa, falo, ó, vamos deixar o filho com a babá e vamos no evento X, que é no Folks, que querendo ou não já é uma presença ali, um relacionamento, e aproveita um pouco. Então, às vezes a gente faz, vamos dizer assim, dose dupla, almoça fazendo reunião, isso a gente faz muito, nossas reuniões do Folks Londrina hoje é no almoço, a gente deixou assim, ó, a gente vai almoçar no mesmo lugar, não precisa ninguém avisar nada, só senta lá e conversa. O Rodrigo, que é o nosso franqueado, nosso gestor, ele que fica com o celular anotando, a gente vai almoçando e destravando as coisas. Fazendo. Tinha um técnico famoso, técnico universitário esportivo nos Estados Unidos, ele falava assim, ele dando conselho para quem fosse fazer esporte, né, na universidade. Ele falava, você na faculdade você vai ter 3 vidas, a vida acadêmica, a vida social e a vida esportiva. Escolhe 2 e joga uma fora, porque não tem como fazer 3. Então ele dava esse conselho para o time dele e para quem quisesse ouvir, né? E eu acho que quando você está empreendendo, você vai ter que ter escolhas, né? Você vai ter que tomar decisões e com certeza algumas dessas decisões é deixar de lado algumas coisas que algum tempo atrás você considerava importante, mas se você quiser chegar onde você quiser chegar, você vai ter que fazer sacrifícios aí e cortar algumas coisas, né? Abdicar de muita coisa, né? Até um insight que vocês trouxeram aqui é que o empreendedor, ele tem que ter essa mindset de alta performance, que eu acho algo muito que esportista também tem. O JP jogou golfe profissional. Cara, o mindset de empreendedor tem que ser um mindset de esportista, da resiliência. Poxa, eu perdi aqui, falhei aqui. O que eu faço para consertar? Não tem hora. É o cara que mais treina, é o cara que mais coloca em prática, que eventualmente chega lá. E quem está empreendendo, achando que é trabalhar pouco, folgar muito e não ter chefe, tá errado. Eu tenho 50 chefes aqui. E eu falo isso para minha equipe, gente. Eu não sou o chefe. O chefe é o cliente. Eu tô aqui para coordenar essa estrutura. Eu tô mais para técnico do que para chefe, porque o chefe é o cliente. Ele falou, tá falado. Não sou eu aqui. Então, eu acho um bom adendo. Pessoal, conta um pouquinho sobre a parceria com a Agroplay, que é a gravadora da Ana Castela e do Luan Pereira. Então, o Luan Pereira a gente já sabe, é o garoto propaganda do Agrobar. Mas conta como começou essa parceria e como que ela é hoje. Legal. É legal só um pouquinho antes falar que dentro de todos esses aprendizados que a gente foi tendo, a gente acabou tendo até uma experiência anterior, né, a essa com um artista. Então, um pouquinho depois pandemia ali, a gente acabou sendo sócio do Thiago Brava, então a gente fez uma parceria lá que envolvia somente o Folks, era um trabalho totalmente voltado de Media for Equity, que estava totalmente em alta no Brasil, e a gente acabou encerrando essa parceria, foi super positiva em termos de colocar a gente num cenário nacional muito rápido, né, para vendas de franquias foi excelente, mas acabou não dando tanto certo, a gente remodelou o jeito que a gente gostaria de fazer parceria com artistas, e veio o Luan Pereira dentro disso. Então, quando a gente estava montando, na verdade, a gente estava pivotando o modelo do bar, né? Porque a gente começou com outro nome, com outro conceito. A gente, dentro de todas as mudanças, né, que a gente queria fazer, uma delas a gente precisava trazer um nome forte do sertanejo para justamente colocar
entrar com o pé no peito do que é um agrobar, né? Então a gente falou, o nome já era muito forte, porque quando a gente decidiu sobre o nome, a gente falou, cara, a gente precisa explicar mais nada. Então já é agrobar, cara, a gente precisa colocar uma figura muito forte. Então a gente começou a conversar com o Luan e trouxe uma parceria e de início ali só de venda de franquias. Então ele era o garoto propaganda e ganhava um percentual de cada venda de franquia. Isso aí foi evoluindo. A Agroplay, dentro dessas conversas que a gente tinha com o Luan, a gente era muito próximo, a gente inclusive fazia as reuniões com os empresários do Luan lá dentro do escritório da Agroplay. Daí eles começaram a perguntar sobre o agrobar, né? O que é esse agrobar? A gente começou um namoro, foi mais ou menos ali uns 6 meses, né? Daí a gente acabou fechando a parceria com a Agroplay, né? Que hoje sócios são a Ana Castela, o Rafa do Léo Rafael, o Rodolfo Alessi, então são os 3 sócios ali que tocam a Agroplay e que gera a carreira da própria Ana Castela, do Léo Rafael, né, que é um dos sócios, Luan Pereira, Country Beat, Influência, então já é essa mega potência aí dentro do Brasil, né, que a gente tem o prazer de estar aqui dentro de Londrina, e logo após a gente firmar essa parceria, o Luan Pereira, que era só um garoto propaganda, quis entrar nas nossas marcas também. Então hoje a gente tem como sócio das marcas Folks e Agrobar, a Agroplay e o Luan Pereira, e da marca Agroville, a Agroplay. Então são 3 marcas aí que a gente tem eles ali como sócio estratégico, né, por posicionamento, por mídia, por conceito, mas também deixar bem claro que não foi uma media for equity, né? Foi realmente um investimento. Eles investiram diretamente na nossa empresa porque eles acreditavam muito no potencial futuro, né, que a gente pode ter. Uma ótima collab, né? Porque eu participei junto com vocês da criação da marca e lá no comecinho do projeto, mas o Luan não era tão estourado ainda também, né? O Luan chegava nos top 10 do Beatport e tal, e eu vejo que vocês cresceram juntos, né? Então, sim, ele do nada estourou, do nada não, um trabalho de anos, mas começou a bater alguns top 1 do Beatport, eventualmente a marca foi crescendo junto também, era uma unidade. São quantas unidades vendidas agora? Só da Agrobar? 30 e poucas. 30 e poucas unidades. 30 e poucas. São quanto tempo de marca? Um ano e... pouco mais de um ano, né? Um ano e meio, 30 e poucas unidades. Então dá para ver que foi uma simbiose muito boa, porque o artista cresceu e a marca cresceu junto. Gente, eu sei que o termo é complicado, eu vou passar para o JP, que é um pouquinho mais técnico. JP, explique para o pessoal o que é Media for Equity, só para o pessoal entender esse tipo de estratégia, como é que ela funciona. Media for Equity é uma modalidade onde um artista ou alguém que tenha uma mídia relevante troca aquele serviço ali de mídia, né, troca por uma participação de uma empresa, né? Então, um exemplo, a própria Globo, através das suas filiais, está fazendo muito isso, né? Então, ela tem lá diversas oportunidades de fazer inserção nos canais dela. Então, ela precifica isso e troca isso por uma participação societária em alguma empresa. Ou outros artistas já fizeram, influencers, enfim. Então, essa é a ideia do Media for Equity. Legal, só para exemplificar, né? Explicar o que é esse tipo de estratégia para o pessoal que está ouvindo, às vezes está começando. E tem até com parceiros menores, né? Micro-influenciadores. Eu vi uma marca de relógio que ele vendia, trazia da China, tal, importava e trabalhava só com marketing de influência. Não usava tráfego pago, não usava nada. Era só comissionamento em cima das vendas. Estourou. Começou colocando influenciadores menores, micro-influenciadores. Daqui a pouco o negócio começou a potencializar. Esses caras ficaram gigantes. Gente, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Quais tecnologias vocês acreditam ser essenciais no ramo de bar e entretenimento e quais que vocês já implementaram dentro do business de vocês? Nós hoje temos um software que é desenvolvido dentro de casa, né? A gente é sócio do Tóteros, né? E por que a gente quis fazer esse movimento? Porque ao longo de 10 anos a gente sempre quis implementar ou quis testar muita coisa e a gente não tinha tecnologia para fazer isso. Então eu lembro que lá atrás, em 2015, nem se falava muito em cashback, a gente tentou fazer um cashback na época e a gente teve que fazer com um papelzinho. Era bem arcaico, porque não tinha tecnologia, não tinha ferramenta para a gente conseguir executar aquilo.
iguais a este exemplo, tem outros, né? Mas a gente sempre acreditava que a tecnologia disponível dos softwares para atender bar e restaurante, eles têm uma infinidade de funcionalidades, mas que atendem pouca coisa, né? Eles têm muita coisa que causa um pouco impacto. Então, a gente queria criar uma ferramenta que tivessem não necessariamente muitas funcionalidades, mas que as funcionalidades que estivessem presentes na ferramenta realmente trouxessem resultado para quem estivesse usando essa ferramenta. Então, e é isso que a gente está fazendo. A gente está desenvolvendo esse produto, esse software, né, há mais de 2 anos já, focado nas dores que a gente teve aí ao longo dos anos, né, e focado no que realmente vai trazer resultado para quem está operando um bar ou operando um restaurante. Então, agora um exemplo da última funcionalidade que a gente está trabalhando a gente está utilizando uma inteligência artificial para fazer previsão de faturamento. Legal. E o que isso vai trazer de benefício? A gente, tendo uma assertividade da previsão de faturamento, a gente consegue gerar uma lista de compra ali para a cozinha, para o bar. Então, isso tira tempo da pessoa que está operando ali de tentar criar uma lista de compra, traz maior assertividade, né? Diminui desperdício, uma série de benefícios que a gente vai trazer a partir dessa inteligência de previsão de faturamento que a gente está desenvolvendo aí no Tóteros. Legal. Vocês pegaram uma dor de mercado, uma dor latente não de 10 anos, começou há 8 anos atrás, e falou assim, isso aqui não tem... E outra, os sistemas de gestão, gente, eu trabalho com outros bares e outros restaurantes, você fala, gente, é absurdo. Se o cara quiser PDV, aí se ele eventualmente precisar de um plano de fidelização, cashback, é tudo sistema diferente. E isso daí, operacionalmente, é inviável. Como você deixa um caixa, que normalmente é o padrão de bar e restaurante, né? Diferente de balada, que tem 3, 4 caixas. 1 ou 2 caixas. São 3 sistemas. Gente, é difícil executar 1, 2 sistemas, imagina 3, 4. Então, vocês estão de parabéns. Tem outras funcionalidades, né? Curva ABC, tem... Nós temos praticamente tudo que a pessoa precisa para operar um agrobar mesmo. Para operar um agrobar ali, ou qualquer outro bar ali. Mas são funcionalidades básicas, mas aonde a gente está investindo tempo e recurso é justamente no que vai trazer diferencial pro cara que está operando o bar ali, né? Para as nossas operações e futuramente para outras. Então, a gente tem NPS, né, que a gente implementou e a gente testou diversas maneiras de como a gente conseguir ter o resultado, porque a gente já testou tablet no caixa. E vinham os NPS maravilhosos. E o que acontece? A gente descobriu que a galera da ponta ali pedia para responder só quem eles entendiam que estava feliz ali com a operação, né? Então tem muito disso, né? A tecnologia ela tem que servir para algum propósito maior, né? Então, a gente já tem NPS hoje que está rodando via disparo de SMS, a gente pega uma amostragem e dispara NPS, então fica o NPS mais real. A gente tem classificação de clientes por cluster, né? Então, a gente faz uma classificação de clientes que a gente entende que são em 4 categorias ali, os fiéis, os melhores, os piores e os perdidos ali, né? Então, são diversas funcionalidades que estão muito ligadas à inteligência de gestão de cliente, que é o que a gente acredita que realmente faz o diferencial do bar faturar hoje e perdurar ao longo do tempo. E já está em lançamento? Ou está no piloto só nos agrobar ou já começou a comercializar e implementar em outros bares e restaurantes? Hoje a gente só está rodando nos agrobares. A gente é um diferencial competitivo para nós, então a gente sempre vai ter as novas inovações aí levando para a nossa rede e depois no futuro a gente pretende abrir para outras operações aí. Gente, é legal, vocês estão trazendo não só tecnologia, como inteligência para dentro do negócio. Porque, vamos lá, 50% das empresas, em média, fecham até 3 anos. Isso, no geral, se você colocar no setor de entretenimento, eu acho que essa taxa deve ser ainda pior, porque você começa a observar o mercado. Quantos bares ou baladas você não vê abrindo? Algumas ficam, mas elas vão trocando de dono, na verdade, né? Fica a marca, fica o nome, mas a estrutura
mas eventualmente ele vai trocando de dono. O negócio de vocês, não. O negócio de vocês, normalmente, é o mesmo gestor, tem casa aí com 10 anos, tem casa com 8, tem casa com 5 anos, e casas muito fortes. Então eu queria parabenizar, porque não é só gestão, não é só marca, é um compilado de coisas, de fatores, tecnologia, análise de dados, entender a dor de quem está lá na ponta até hoje, porque hoje não é uma dor latente para vocês, mas é para o franqueado. Sim. E a busca dessa solução. Então vocês estão de parabéns. Quais os planos para o futuro, gente? Vocês têm eu sei qual que é a meta de vocês, mas tem coisa que está rolando ainda, né? Vocês estão desenvolvendo novas frentes, estão querendo expandir. Fala um pouquinho da novidade aí que vocês têm de plano para o futuro. Bom, hoje o nosso foco realmente é na expansão do Agrobar. A gente já inaugurou uma operação nova, que foi o Agroville esse ano, né? Então nós estamos muito focados em expandir o Agrobar. A gente acredita num potencial aí de até 1.000 unidades aí que a gente acredita que cabe no Brasil. Quantas? Então, 1.000 unidades. 1.000 unidades em quantos anos? Em 5 anos. Essa é a meta. Legal. Então essa é a principal vertente de foco hoje da Fancor. E também a gente sempre está olhando para outros negócios, né? O próprio Tóteros é algo que a gente pode trazer para o mercado possivelmente logo, né? Então também é um negócio completamente diferente que a gente tem que dar também um foco, porque é algo que já tem dentro de casa, né? Então acho que essas são as principais vertentes de crescimento que a gente enxerga para os próximos anos. Qual que é a meta de faturamento? A gente tem que fazer o cálculo aí. Não é pouco, não, né? E é engraçado que o pessoal fala assim, 1.000 em 5 anos, parece, esse cara deve ser maluco, inatingível. Se lá no começo da marca você fala assim, não, em 1 ano, nós vamos vender 30, todo mundo ia chamar vocês de maluco também. Fala assim, não, isso daí não é alcançável. E você vê que né? Sim. E aí, é legal comentar porque isso é uma das coisas que movem a gente, né? Então, essa fome de vencer, ela traz diversos elementos que puxa os próprios fundadores, né? Que vem através dos fundadores. Então, a gente comenta muito, até para todo mundo que entra, que a gente teve 3 metas muito audaciosas ao longo da nossa trajetória, né? Que a gente chama de BHAG, né? Que é Big Hair Audacious Goal, que é aquela meta audaciosa, grande cabeluda. Então, ela justamente esse conceito de meta, ela traz para chacoalhar a organização como um todo, e ela não começa para chacoalhando a ponta, ela começa chacoalhando os fundadores, né? Então, isso traz com que a gente nunca esteja satisfeito. Então, tá satisfeito com o que está acontecendo agora? Não, que jeito que eu vou estar? Eu tenho que entregar 1.000 unidades, então eu tenho que expandir muito rápido o Agrobar, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que colocar o Tóteros para jogo, então a gente acaba tendo que correr tão atrás de algo tão grande que a gente nunca está na zona de conforto. E durante essas 3 metas que foi ao longo da nossa trajetória foi, a primeira, nosso primeiro BHAG, foi ter a segunda unidade em menos de 1 ano, e a gente nem tinha nenhuma. Então imagina assim, era a gente com o investimento que a gente tirou sugamos recursos ali, né? Então, empréstimos. Fizemos milagre ali para abrir a primeira unidade, sendo que a gente precisava tornar a equipe mais madura, recuperar o dinheiro investido. Então, era uma complexidade muito grande. E a gente abriu a nossa segunda unidade em 11 meses e alguns dias. Então, foi a nossa primeira meta. E quando a gente tinha 3 unidades, a gente fez uma meta que era 25 unidades 25 cidades no Brasil e uma no exterior. Quando a gente trouxe isso, todo mundo falou, mas o que vocês estão fazendo? Vocês são malucos? Como que vocês vão fazer isso? Foram 3 anos, 3 unidades. Então, isso fez, chacoalhar a gente, porque na primeira meta, a gente poderia ter colocado o dinheiro do Volkswagen no bolso, pegado um Porsche e curtido a vida ali, já dava. A gente teve que reinvestir todo esse dinheiro e trabalhar triplicado. Na segunda meta, a gente poderia ter ficado com unidade própria, quietinha ali, entendeu? Mas a gente tinha que fazer 25 cidades, mais uma no exterior, a gente vai ter que arrumar um jeito. Então, a gente foi para franquia, entendeu? Começou a visualizar outras possibilidades, outras oportunidades. E a gente, esse até 2025, a gente está em 2024, com 30
contratos só do Agrobar, mais 8 contratos do Folks, mais uma cidade que é a Cidade do Leste no Paraguai. Então, essa meta já está batida muito antes de 2025. E agora essa nova, que é 1.000 unidades, que a gente não tem a menor ideia como que a gente vai entregar, mas ela vai servir para a gente se movimentar até daqui, nos próximos, já passou alguns anos, né? Nos próximos 4 anos ali, para a gente conseguir atingir, e ela que trouxe todo esse movimento que está acontecendo, da gente testar um produto que foi o boteco lá atrás, adaptar rapidamente esse produto que é o Agrobar hoje, porque se não fosse essa meta, a gente ia acabar ficando um pouco acomodado. Ou seja, a empresa, a equipe vai se moldando dentro das metas e objetivos da empresa. Vamos lá. A gente tem que abrir 25. Poxa, no modelo de negócio atual, Não abre. não dá. Vamos achar um modelo de negócio que quer. Ou seja, vocês têm um objetivo e vão procurando as ferramentas, os caminhos para se alcançar. Gente, muito legal, viu? Eu falo que tem um meme que você deve lembrar que é fala 300. Pô, Leônidas, você tem que parar de tudo aí. Cada vez é um número maior. A equipe chega lá, não, beleza, batemos essa, tá aí a próxima, agora é 1.000 unidades em 5, se preparem que Mas o negócio vai ficar meio louco. Tem uma curiosidade disso, né? Na nossa reunião que a gente decidiu a meta do 1.000, aconteceu exatamente essa brincadeira, porque a gente estava em mais pessoas, né? E a gente foi fazendo exercícios para a galera abrir a mente, né? Daí começou tipo assim, 100, né? Daí a gente começou a fazer mais aí 100. Qual que é a relevância? Qual que é a dificuldade? Você sabe como que você entrega isso? E as pessoas tinham respostas. Falou, meu, se 100 tem resposta, isso aí tá longe de ser algo cabeludo que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Quando a gente foi subindo, assim, 150, a gente foi tipo, chegando perto de 300, a galera falou assim, que a gente já mudava de 300 para 500, se eu não me engano, a galera falou, fala 300, fecha isso aí em 300, fecha em 300. Cara, tá ótimo 300. Encerra. Mas enfim, a gente acabou nesse exercício e chegou em 1.000 porque a gente acabou avaliando alguns players também de mercado, a gente viu benchmarking de fora, então a gente viu, fala um pouco do Stonegate, eu não lembro os números, mas... A gente tem um case na Inglaterra, que é Stonegate, que eles têm, eu acredito que são... quase 7.000 operações na Inglaterra, né? Que é um país pequeno. Que é dentro do nosso mercado, entendeu? Dentro do nosso mercado. São operações de pubs, bares, restaurantes. A gente tem o case do Boticário. Eles fizeram 1.000 unidades em quanto tempo? Eles fizeram 1.000 unidades há muito, muito tempo atrás já, né? Então, e foi rápido, né? Foi rápido também. Então assim, a gente tinha como desafiar ali. E a ideia era essa, a gente já está há quase um ano, a gente não tem o caminho certo ainda, né, de como a gente vai atingir, mas é o que a gente está se movimentando internamente para acontecer. Tem vontade de vencer. Vontade de vencer. E, gente, vocês estão hoje onde muitos empresários gostariam de estar. Na verdade, igual no começo da nossa conversa, vocês são dois, não só empresários, dois gestores que eu admiro muito, que eu vejo a trajetória, vocês trazem muito insight lá de fora, vocês têm um cuidado com a cultura organizacional, vocês são pau para toda obra, e eu sou assim também. Estava no evento dos franqueados domingo, falei, não, eu vou junto, vai ser um prazer estar lá, a gente tem esse negócio, fica aquela sensação, poxa, chegamos, tal, ou não, fica sempre... não, estamos longe de onde a gente queria estar. Tem aquela sensação de cheguei lá ou tem a sensação de não cheguei lá? Vamos lá, Jota. Para mim, é a sensação de não cheguei lá. Acho que tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente quer entregar, a gente quer ter uma relevância muito maior do que a gente tem hoje ainda, né? Então, a gente é muito pequeno ainda, perto de todos os players que temos no mercado aí. Então, acho que estamos no caminho ainda de uma estrada longa. Assim que eu vejo. Exatamente, mesma coisa, e pelo que a gente almeja e vê e busca muito benchmark, a gente ainda estamos num bom caminho, entendeu? Esse ano, principalmente esse último semestre, foi um semestre muito importante, muito bom pra gente, mas longe ainda, né? E é um pouco do que a gente conversou no tópico passado, porque a gente até faz isso como exercício, então a gente quis colocar uma meta de uma unidade antes de abrir a primeira, porque a gente não poderia ficar na zona de conforto da primeira. 25 unidades, cidades e uma no exterior, quando tinha 3,
porque a gente justamente precisava sacudir alguma coisa. Agora com 1.000, então a gente, vamos colocar, se a gente fizer um cálculo, a gente está a 4% ali do caminho que a gente precisa trilhar. Então, esse sentimento, ele é um sentimento que, óbvio, não é um sentimento, vamos dizer assim, de felicidade pura, né? Porque traz um desafio, mas ele é um sentimento que traz muita ambição, que traz muita prosperidade. Então, a gente está o tempo inteiro se desafiado, como não tá o suficiente, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente acho que é nossa mesmo, porque a gente já teve 3 experiências disso. Até acho que na nossa trajetória é muito disso. Então, se a gente for ver a nossa trajetória, era muito de crescimento, de desafios, de sair de algo que não via que tinha um potencial. E tenho certeza que quando a gente estiver muito próximo dos 1.000, alguma coisa vai acontecer que a gente vai transformar isso aí em uma ambição ainda maior, porque eu acho que o empreendedor tem que ser assim. É aquela velha frase que várias pessoas disseram, mas Flávio Augusto fala muito, né? Ou você está crescendo ou você está caindo, né? Então, esse aí levou a gente durante toda essa nossa trajetória e a gente não quer estar diminuindo. Então, a gente não quer estar estável, né? Porque a estabilidade automaticamente, a zona de conforto automaticamente vai puxar para um decrescimento pessoal, da empresa, e que a gente, o Jota falou, CPF e CNPJ tá junto. Se a empresa está decrescendo, consequentemente a gente também. Então a gente não quer isso para a minha vida, e eu acredito que o JP também não quer para dele. Eu acho que faz parte da cultura. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Você acha que quando chegarem 1.000 unidades, vai chegar o sentimento de cheguei lá ou não? Eu acho que o empreendedor de verdade, ele sempre tem aquela chaminha, né? Poxa, cheguei até aqui, poxa, mais um pouquinho de estudo, mais um pouquinho de prática, fazendo novos testes, acertando e errando também, dá para fazer mais, né? A gente tá feliz. Eu tenho um outro ditado que eu gosto muito. Sempre feliz, nunca satisfeito. Então, feliz com o resultado? Tô. Tem que dar graças a Deus. Então, um ótimo ano, estamos expandindo. Ser grato, né? Grato. Grato. Satisfeito? Não. Assim, dá para fazer mais. Fala para você, minha equipe. Cara, tá bom. Mas dá para fazer melhor, dá para fazer um pouco mais rápido, dá para fazer um pouco mais de zelo. Tá ótimo. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta para eles. Você acha que dá para melhorar? Aí ele já sabe a resposta. Se ele falar para mim, não, tá excelente. Se você falou, tá falado. Então eu também acho. Agora, se você falar para mim, não, eu acho que dá para melhorar. Então melhora. Então melhora e volta para mim o projeto melhorado já. E, gente, reta final. Agora vou abrir a palavra para cada um de vocês, tá bom? Então, durante esses 10 anos, vocês passaram por muita coisa. E tem uma lição de vida, né? Eu queria que vocês dessem uma dica, ou até mesmo um conselho para quem está no início da trajetória. Às vezes ele está começando a empreender, ou está empreendendo já, mas tem aquelas dificuldades de qualquer início de business, como não está pronto, não ter caixa, não ter uma preparação financeira, ou às vezes de mindset, ou às vezes de estrutura, de know-how. Tem vários desafios para quem está começando lá, né? E vocês já passaram por vários deles. Vamos começar pelo Pedrão. Dá um conselho aí para quem tá no início da sua trajetória, Pedro. Olha, eu vou dar um conselho, lembrando uma conversa que eu tive com um dos primeiros estagiários lá 10 anos atrás, né? E ele comentou assim comigo, falando que um dia ele chegou para mim, né? E falou, como que vocês estão dando conta de 2 unidades, né? Na época era 2. Você tem que estar aqui, tem que estar em Presidente Prudente. Como que vocês dão conta que eu estou com algumas coisas para se fazer aqui e não consigo nem dar conta das minhas atividades, né? Porque ele era muito corrido. Daí isso me pegou muito, né? Pensando em momentos de vida, de maturidade de pessoas. Então, com certeza, eu numa época de estagiário, eu também não dava conta das minhas coisas. Você não dá conta das coisas que você está fazendo normalmente. Você tem que ter muita gestão sobre isso para conseguir. O tempo ele é finito. Então, assim, um conselho que eu daria é que entre o ponto A e o ponto B, entre o que você mais quer na vida, só tem uma coisa que está faltando. O conhecimento e como fazer. Então, hoje a gente sabe como operar 30, 40 unidades e dar resultado por toda a trajetória que a gente já passou. Então, assim, se quer empreender, a primeira coisa que tem que fazer é dar o primeiro passo,
é realmente correr atrás, estudar muito. Então, é uma coisa que eu estou aprendendo mais agora, cada vez mais. Eu acho que eu estou mais ativo realmente em estudo, em conhecimento, em entender, porque a única coisa que falta entre o seu maior sonho é o que você ainda não sabe. E também já puxando um pouquinho a sardinha para a gente, caso queira cortar um pouquinho desse caminho, a gente tem 10 anos aí de história, né? De conhecimentos, de desafios para cortar, né? Então, a gente demorou quanto tempo para ter 3, 4, 5 unidades? Hoje a gente tem nossos multifranqueados nossos que em menos de um ano já está com 5 contratos fechados do Agrobar. Então, vem empreender, sabe? Se realmente tem esse sonho, dá o primeiro passo, estude muito e, se possível, comece com uma franquia boa, né? Uma franquia realmente de sucesso. Isso daí eu garanto, gente, porque vocês entregam de conhecimento, a aceleração da curva de aprendizado que vocês entregam é absurda. Vamos lá, uma unidade que demoraria pelo menos, com uma média aí, 1, 2 anos para começar a ver lucratividade. Porque você abre um empreendimento, o normal é 1 ou 2 anos injetando dinheiro. Tem unidade do Agrobar que primeiro mês o cara saca lucro. É absurdo. É coisa que ninguém vê. Então, se o pessoal aí de casa quer ganhar dinheiro e quer fazer isso de maneira muito mais rápida e segura, o Agrobar é, sem sombra de dúvidas, a escolha perfeita para vocês. Mas, JP, dá um conselho de vida aí para quem está empreendendo, está no começo da sua trajetória. Acho que uma coisa que eu gostaria de saber, antes de ter começado, né? Eu acho que é justamente entender que se você vai partir para uma caminhada de empreender, o caminho é longo, não tem como você esperar ou até buscar milagre, né? Que é o que a gente mais vê. As pessoas estão querendo respostas rápidas e simples para problemas complexos. Isso não existe. Até por isso que tem pessoas que caem em golpes financeiros de pirâmide, é porque está buscando milagre. Então, o caminho de empreender é longo, franquia realmente corta um caminho, mas não é para todo mundo, né? Às vezes a pessoa quer ter a marca pessoal dele por ego ou por qualquer motivo e tá tudo bem, né? Só que entenda que é um caminho mais longo, franquia é um caminho realmente que te traz um modelo de negócio validado, te traz conceitos sólidos. Então, a franquia é um bom caminho para quem quer empreender e para quem quer ter resultado mais rápido, porque a caminhada de construção de marca, que é uma caminhada que a gente trilhou e passou, ela é longa e ela, obviamente, custa dinheiro e tempo. E, normalmente, você consegue encurtar, né, a caminhada fazendo investimento numa marca que já é validada, em know-how. Não é só os gestores que estão aqui que entendem do segmento. Quem conhece a história do Léo Leão sabe que ele tem uma longa experiência também. Ele já esteve lá na ponta, ele sabe a dor do segmento. Então, gente, tem gente muito bem qualificada, com anos de experiência nesse segmento, que vão te assessorar no caminho. Para que você vai perder tempo, que eu acho que é mais precioso do que dinheiro, mas não é só tempo, é tempo e dinheiro se você fizer as coisas erradas, né? Eu falo que, gente, o cara que vai empreender hoje no Brasil, assim, meio sozinho, ele tem que ser um quê de maluco, né? Você colocar... O cara tem uma milha para abrir um negócio. Se o cara deixar parado no banco, a taxa Selic, uns 12% ao ano. Ou seja, ele faz 120 mil reais sem risco, sem perder o capital dele. Agora, o cara vai abrir um negócio sem entender do segmento, sem assessoria. A chance de dar uma grande merda é muito grande. E aí você não está protegido. O seu capital está em risco. Você abre uma loja, reforma, compra estoque. Qualquer segmento tem um investimento. Se der tudo errado, você não consegue um dinheiro mais de volta. Ele já entrou no risco e eventualmente se perdeu. Então, quem quer diminuir a curva de conhecimento, acelerar resultado, ter toda essa assessoria, a gente pode chamar que o Grupo Focus é sucesso, viu? E desde a marca Focus até agora a marca do Agrobar, eu vejo franqueados falando muito bem da marca. E quando você vê isso é porque o negócio dá retorno e está fazendo a diferença na vida deles, né? Então, parabéns. E a gente acredita muito nisso, né? O que vai fazer a gente
crescer e atingir os nossos objetivos é justamente o resultado que os nossos franqueados estão tendo e vão ter na ponta. Então, não existe franquia que vai ter uma relevância que a gente quer ter se os resultados não estiverem aparecendo na ponta. Então, nosso foco é realmente fazer com que os nossos franqueados tenham sucesso. Legal. JP, Pedro, obrigado pelo ótimo bate-papo. A gente já se conhece de longa data, mas às vezes falta tempo nas nossas agendas para se encontrar para esses bate-papos. Sim. Então, desde já, obrigado por essa chuva de conhecimento que você nos trouxe, me trouxe e nos trouxe quem está nos assistindo. Uhum. Queria agradecer não só por isso, pela parceria de longa data. Uhum. É um prazer estar ao lado de um time tão competente igual o de vocês, viu? Obrigado você pelo convite. E quem não conhece as nossas marcas, pode procurar a gente pelo site www.funcoregroup.com.br e também as redes sociais e Instagram. Buscar depois coloca ali embaixo. Tá lá embaixo. E lá tem uma explicação de todas as marcas, depoimento de franqueado, tudo que você precisa saber para tirar dúvida aí e tentar entender se o Agrobar pode ser uma franquia para você. Obrigado. É sempre um prazer estar conversando com pessoas que compartilham, né, exatamente das nossas ideias, da nossa cultura. E você já é de casa, então o evento de franqueado foi muito bacana para a gente ver o quanto similaridade tem em tudo que a gente faz. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. E fica o convite que o Jota fez para conhecer as nossas empresas, né, que, com perdão da palavra, né, a gente considera nossas empresas do caralho, depois faz um pi lá. Não, pode fazer, a gente não monetiza não, pode falar. Vamos lá. São empresas do caralho, então além de todo, esse resultado não é à toa, então você sentiu no evento de franqueado, é uma conexão emocional muito forte, a galera tem uma paixão ali por tudo que a gente está fazendo. É óbvio que a gente sempre brinca assim, trabalho por dinheiro, é óbvio, né, não tem, são os recursos que vai trazer tudo o que a gente quer na vida, mas a gente está fazendo algo muito grande, muito maior, né, que é todo esse movimento que está sendo criado, e não é à toa que tem tatuagem por aí, né, tem pessoas que tatuaram a nossa marca, ou carregam alguma coisa, que nem a gente carrega a nossa marca aqui o tempo inteiro em pulseira, bonés. Então, fica o convite aí para estar conhecendo um pouquinho mais e acompanhando o JP também na rede social, que a gente está trazendo muito conteúdo aí relevante. Conteúdo de ponta, viu? Parabéns, viu, gente? Valeu, obrigado. Gente, por todos os motivos que vocês viram aqui, meu suporte, inauguração lotada, payback rápido, know-how de mais de 10 anos de história, franqueado de longa data, comprando 2, 3, 4 franquias. Se isso não é prova suficiente de que as marcas da Funcore Group são um sucesso e vale a pena seu investimento, eu não sei o que mais. Vai passar o bonde e você vai perder depois desses insights, né? Depois não fala que a oportunidade não chegou, né? Porque Sim. ela tá batendo na sua porta, né? E graças a Deus é o que está acontecendo. As cidades aí do Paraná e São Paulo já estão quase todas as principais cidades vendidas, né? Então não perde tempo. Gente, mais uma vez, muito obrigado por estar presente com a gente e aguardem que em breve estamos de volta.